mensagem hoje era o irmão Oswaldo. Falei com 2 irmãos e o irmão Oswaldo ficou de trazer. E aí, por conta do trabalho, ele mandou uma mensagem para mim e disse que não podia trazer hoje, né? Ele mandou essa mensagem hoje, porque ele ia ter que ir trabalhar. E então, como eu já estava já no dia, aí o Senhor tinha falado no meu coração um dia desse numa passagem bíblica, né? E eu digo, não, nós não podemos ficar sem a nossa reunião. E aí, irmão, pedindo a Deus, Deus me deu, colocou no meu coração. Alguns dias eu estava pensando, e até eu comecei a estudar. Às vezes eu fico cutucando na internet, estudando algumas coisas bíblicas, né? Para que a gente poder colocar na nossa vida, dia a dia. E aí me veio essa lembrança de trazer essa mensagem que tem, como eu coloquei, que tem o tema como agradar a Deus, né? E aí eu estava meditando e pensando, e fiquei pensando como eu poderia agradar a Deus, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Porque nós sabemos que quando nós recebemos uma visita em nossas casas, eu não sei se acontece com os irmãos, mas eu até mesmo que eu vim do interior, nos interiores, se você for fazer uma visita, eu boto no interior porque eu tinha o costume, às vezes, quando alguém ia visitar a nossa casa, quando eu morava no interior, e a gente percebia que a gente tentava fazer o máximo de possível para agradar aquele visitante. E eu acredito que não é diferente hoje. Se chegar uma pessoa na casa do irmão, que o irmão gosta daquela pessoa, e a gente faz o máximo possível para querer agradar aquela pessoa. A gente faz todo o esforço. Aí eu fiquei pensando o que a gente deve fazer para agradar a Deus. Aí hoje veio, como o irmão Oswaldo não pôde participar, e aí como não dava para me chamar mais outro, que está em cima da hora, aí veio Deus colocou isso no meu coração para trazer não é o estudo, né? Para nós trazer como se diz, para nós falarmos, conversar sobre isso, o que nós devemos fazer baseado na Bíblia, né, para agradar a Deus. Então, se diante de início, a oportunidade está para os irmãos, para qualquer irmão que quiser falar logo de início, o que o irmão, em poucas palavras, o que o irmão faz, ou seja, para agradar a Deus. Se algum dos irmãos quiser começar a falar, pode falar, que aí logo em seguida eu continuo aqui, porque Deus preparou aqui para nós. Nossa, isso. Gostaria de falar rapidinho também sobre a sua pergunta, né? É como foi falado aí pelo músico aí, né? A obediência, né? Eu acredito que Deus, como o nosso Pai, né? Acredito que o que vai agradar ao nosso Deus, né? Aquela nossa obediência realmente, uma obediência fiel, né? Não aquela obediência legalista, ou então aquela obediência de barganha. Vou fazer isso para ganhar aquilo. É uma obediência mesmo por amor, né? Pelo que Deus é, né? Amém, amado. Muito, muito bom, irmão. Outro irmão queira falar? Vocês, como agradar a Deus, né? Às vezes a gente, como você falou, a gente fala muito e tenta muito agradar os homens. E às vezes é tão difícil agradar as pessoas, né? A gente tirando assim pela nossa vida terrestre, é tão difícil você agradar alguém. Às vezes é difícil você agradar a sua esposa, porque você tenta e de uma certa forma, se você fizer algo que você passou a semana toda fazendo algo que ela gosta, e na sexta-feira, à meia-noite, 10 para meia-noite, se você fizer alguma coisa que ela não gosta, isso quebrou tudo que você fez atrás, para você ver como é o ser humano. Já desagradou. Você passou a semana toda dentro da linha, mas quando foi na sexta-feira para virar o final de semana, aí você fez uma coisa que desagradou. O que você fez para trás está esquecido. O nosso Deus é algo assim tão simples, né? Porque, como o irmão já falou, o que ele pede da gente, ele pede de obediência,
ele pede que nós sejamos pessoas humildes, pessoas que acreditem nele, né? Pessoas que acreditem na sua palavra. E o mais interessante que ele pede, que nós divulguemos essa palavra. Nada melhor do que fazer o ídolo do Senhor para agradar a Deus. Ele nos pede coisas tão simples. E ele, às vezes, isso daí se torna tão difícil. Mas é tão fácil você agradar a Deus, se você for pensar pelo lado celestial e pelo lado humano. As pessoas, dificilmente você agrada alguém. Se você vai estar numa roda em que tem 10 pessoas, se você fizer algo, alguém fica com desagrado daquilo. O ser humano é algo muito complicado, mas Deus não. Deus ele nos pede você ser grato a Ele, você obedecer e você fazer o IT. Isso agrada ao Senhor. É simples. Agora mesmo nós estamos agradando a Deus. Estamos obedecendo o ID dele, estamos divulgando a palavra do Senhor, estamos conversando sobre a palavra de Deus. E ele fala que tem 2 ou 3 anos o meu nome ali, eu vou estar no meio. E ele chegou aqui desde o início da reunião. E ele está muito feliz com o que nós estamos fazendo. Nós estamos agradando a Deus nesse exato momento. Amém, irmão. É isso aí, irmão. A gente obedecer, né? E eu creio que tem mais algum irmão que queira falar, irmão. Pode falar. Não, deixa eu falar só uma observação do que o irmão Neto falou. É porque ele me fez lembrar do meu ex-gerente. Cara, o meu ex-gerente, ele disse uma vez assim na reunião que nós estávamos cobrando da empresa. Aí ele foi logo bem direto e bem duro e disse assim: vocês podem fazer 100%. Se vocês fizerem 99,9%, ou seja, se nós errarmos uma vez, vai ser cobrado. Independente da gente fazer 100%. O 100% que nós fizemos, se nós errar uma vez, já era. É desse jeito. Pra você ver como é o ser humano, né? Né, irmão Assis? É isso aí. E aí, irmão? Pode falar, não quer falar algo? Pra ver como é o ser humano e mesmo assim a gente errando, a gente obedece aqui, a gente cai, se levanta, mas mesmo assim Deus está de braços abertos, né? Pra nós. É diferente do ser humano, que não escapulidinha, que nem o irmão Neto falou, né? Que de meia-noite você fizer uma besteirinha de nada, perdeu o que ganhou durante a semana, né? Por conta disso. E assim fez o patrão do irmão Márcio, né? Mas é isso mesmo. Vamos voltar para Deus e saber que Ele é o nosso, que Ele é que nos ampara, né? Mesmo nós sendo errôneo, mas que ninguém é perfeito, mas Ele está sempre de braços abertos, né? Para nos receber. É isso? Amém. Irmãos, em tudo isso que o irmão falou é algo que agrada a Deus. E nós sabemos que no dia a dia nós temos que estar sempre fazendo algo para agradar a Deus, assim, não algo forçado, né? E aí Deus, nós sabemos que Jesus ele veio para nos ensinar, e além de nos ensinar, para nos dar exemplo, para que e nós sabemos que ele, Jesus, ele agradava a Deus em tudo que ele ia fazer era de agradar ao Senhor. E ele veio para nos ensinar e nos dar exemplo. E tudo isso que o irmão falou agrada a Deus. Mas aí tem alguns passagens bíblicas, uns versículos, né, que fala para que nós possamos, ou seja, colocar, ou seja, no dia a dia, para que nós venhamos, ou seja, agradar a Deus, que nem Jesus, ele veio para nos dar exemplo. Tem lá, né, até lá em João 13, no verso 15, diz, Jesus fala:
eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Então, ele veio para nos dar exemplo, né? Para ensinar e nos dar exemplo. E aí, para começar, nesse começo, tem algum irmão que possa abrir aí a Bíblia em Hebreus 11, verso 6, e possa ler? Há muitas coisas que, quando encontrar, irmão, pode falar. Há muitas coisas que nós faz para agradar o homem, muitas vezes. E às vezes acabamos, ou seja, passando, ou seja, desapercebido e deixando de agradar a Deus. Não é que eu estou dizendo que os irmãos estão fazendo, mas é coisa que eu fico imaginando na minha vida mesmo. Faço algo que tento agradar as pessoas e depois, aí, quando vem a palavra de Deus, vem com um confronto aos nossos corações e a gente percebe que aquilo que a gente está fazendo está só agradando o homem, não a Deus. Então a gente tem que estar sempre confiante no Senhor e crendo naquilo que Jesus veio para nos ensinar. Então, os irmãos que têm contado aí, pode ler, irmão. Nem procurei aqui. Posso ler, irmão? Pronto, pode ler. Vou ler aqui, viu, pessoal? Ora, porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, irmão? Amém. Tá aí, como os irmãos viram, né? Algo simples, né? Que meu irmão Neto falou, algo simples. A fé, mas sem fé nós não podemos agradar a Deus, né? E aí, o Senhor nos ensina, né? Ele nos ensina que ou seja, tem lá em João, tem uma passagem que diz: aquele que me enviou está comigo, meu Pai nunca me deixou sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, Deus, quando a gente procura a fazer algo para sempre agradar a Deus, que nem Jesus veio para nos ensinar e para nos dar esse exemplo, que se não me engano parece que é em João 8, 29, aí ele diz que aquele que me enviou está comigo. Meu Pai nunca me deixou sozinho, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O que lhe agrada, tá entendendo? Aí a gente fica imaginando o que Jesus nos ensina, né? Nos dando exemplo e nos deixou a palavra para que nós viemos, ou seja, a tentar, a obedecer. Ou seja, se aproximar mais de Deus. Porque Ele nunca vai nos deixar só. Porque, como Jesus falou, eu faço sempre o que agrada a Ele. Então, quando nós fazemos o que agrada a Deus, Ele sempre vai estar conosco, com cada um de nós, em qualquer situação. Em qualquer momento de nossas vidas, Ele sempre vai estar conosco. Então, a Bíblia deixa vários exemplos que se nós, ou seja, esforçar, ou seja, para obedecer, nós vamos estar sempre agradando a Deus dia a dia e a qualquer momento. Diz lá Jesus disse lá em Marcos 11, 22, disse assim, Marcos 11, 22. Se algum dos irmãos encontrar, pode até ler. Vou procurar aqui. Marcos 11, 22 diz assim: tenho fé em Deus. Ele também disse: creio em Deus, creiam também em mim. Ou seja, nós temos que crer em Jesus, porque nós crendo nele, nós estamos crendo em Deus. Então, isso são passagens bíblicas que a gente colocando, ou seja, em nossos corações,
com certeza nós vamos estar sempre agradando a Deus. Aí, como eu falei para os irmãos, muitas vezes a gente, quando vai receber alguém em nossas casas, a gente se esforça, a gente muitas vezes fica preocupado porque quer fazer da melhor maneira possível. E aí a gente, quando acaba vendo, acaba percebendo que está tentando agradar aquela visita, está fazendo todo o esforço. Aí a pergunta para mim, não precisa dos irmãos responder, o que eu estou fazendo para agradar a Deus? Será que eu estou fazendo, ou seja, me esforçando, que nem tanto eu me esforço para receber uma visita, ou seja, para agradar as pessoas? Será que uma pergunta que não precisa dos irmãos responder, será o que eu estou fazendo? Será que está agradando a Deus? E aí fica essa pergunta, ou seja, ao meu coração, o que eu estou fazendo? Será que estou fazendo mesmo, dia por dia, me esforçando para agradar a Deus? E aí a Bíblia nos ensina também que também uma das coisas que nós devemos, ou seja, guardar em nossos corações, por isso que eu pedi esse louvor aí, porque o Salmo 119, ele fala que nós, lá no Salmo 119, verso 11, ele fala que nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração. Salmo 119, verso 11, se os irmãos tiverem aí a Bíblia aí mais fácil de encontrar, os irmãos podem até procurar, Salmo 119, verso 11. Ele nos ajuda a que nós ficar, ou seja, sempre próximo de Deus, sempre nós agradar a Deus. Aí nesse Salmo 119 tem no verso 11, tem uma das coisas que eu achei muito interessante, para que nós venhamos colocar em nossas vidas. Encontraram, irmão? Pode ler, irmão? Pode ler, sim, irmão. Não está esperando. Vou ler aqui. Salmo 119, no versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém. Vendo aí? Escondi. E tem outras versões que diz guarda, que nem o irmão Hélio parece que colocou aí. Guarda a tua palavra. Ou seja, nós tivemos com a palavra de Deus em nossos corações, o risco de nós pecar contra Deus vai ser bem menos. Porque tudo aquilo que vier, ou seja, para tentar, ou seja, tirar a nossa presença de Deus, se nós tivermos com a palavra de Deus em nossos corações, com certeza o risco vai ser bem menos. Risco vai ter, mas só que não vai ser assim, você não vai estar de porta escancarada. Porque nós sabemos que, tipo assim, quando nós colocamos água num copo, quando a água enche o copo, o que botar no copo vai vazar, né? Vai ficar derramando. Então eu creio que a mesma coisa, se nós estivermos cheios da presença de Deus, se vier algo que não é de Deus atrás de corromper, ou seja, os nossos corações, a nossa mente, não vai ter nem como entrar, porque já está cheio da presença de Deus nos nossos corações, e aí nossa mente está cheia de Deus, então não vai ter como, ou seja, a gente fazer algo de errado. A gente, às vezes acontece, a gente faz algo de errado, acontece, que não é para fazer, mas muitas vezes é porque nós deixamos o espaço. E aí, aí surge sempre essa pergunta: e aí, será que nós estamos, o que nós estamos fazendo, ou seja, dia por dia, se é do agrado de Deus? Aí se eu fico só me martelando para mim, se aquilo que eu estou fazendo, que como tem uma passagem, tudo que a gente, na Bíblia, que tudo que a gente tem que fazer, ou seja, para que o nome de Deus venha a ser glorificado, né? E aí o que eu estou fazendo, está glorificando a Deus? Então, essas são as palavras que Deus, Ele nos ensina, e Jesus veio para nos ensinar essas maravilhas. Então, nós devemos estar sempre a andar
com Deus. Porque Deus, ele nunca, ele não desampara. Narciso, Oi. é algo bastante interessante, me interrompo, me desculpa a interrupção. Algo interessante que é uma coisa puxa a outra. Nós estávamos falando algumas semanas atrás da família, do culto da família, que a gente estava falando que a gente não poderia deixar lacunas, espaços. O irmão Wellington falou aqui, ó, verdade. Sempre que guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, criamos barreiras para evitar o pecado, certo? Então é como o irmão Assis falou, rapaz, um copo cheio, não só um copo, vamos aqui para qualquer outro objeto cheio, para você colocar alguma coisa ali dentro, você tem que tirar algo. Se você está com uma caixa cheia, para você colocar uma coisa lá dentro, você vai ter que tirar um pouco daquilo. Se nós temos a nossa mente já preenchida com as coisas de Deus, com as coisas do céu, às vezes o que acontece? Às vezes a gente tira um pouquinho disso, como a gente falou, tira um pouquinho, sabe? A gente vamos tirar isso aqui um pouquinho e vamos colocar bastante. Vamos tirar um pouquinho disso aqui, às vezes a nossa carne, a nossa mente pecaminosa, vamos tirar um pouquinho disso daqui e colocar isso aqui que vem lá do mundo, só por algum tempo. Esse tempo pode ser muito danoso para a gente, muito prejudicial, quando a gente tira preenche aquilo que estava com o que é de Deus e coloca um pouquinho que é do mundo. Às vezes acontece isso, né? Às vezes você, sei lá, a nossa carne fala mais alto disso, assim, ó, coloca esse daqui um pouquinho, depois tu volta, aquilo que é destruir. Aí a gente tem que realmente, quando a gente faz isso, de fazer essa troca, de preencher, tirar algo que está preenchendo e colocar algo no mundo, no local. Rapaz, é algo danoso, mas imediatamente você tem que procurar, não, tira isso daqui. Às vezes a pessoa quer experimentar e às vezes não volta mais, né? Tem muita gente que experimenta, aí não quer mais voltar, não quer mais preencher aquilo com as coisas de Deus. É muito, muito danoso. Aí a gente fala, que a gente falou, né? Não deixar espaço, a gente falou a respeito disso, não deixar espaço com a nossa família, com nossos filhos, procurar sempre preencher as coisas de Deus, o tempo com as coisas de Deus. Porque se deixar qualquer tipo de espaço que for preenchido, o pecado é muito danoso, ele tem raízes muito fortes, às vezes ele se entranha, como o joio no trigo se entranha até sufocar as coisas de Deus, tomar de conta. A gente não pode deixar isso acontecer. Amém. Mas alguém quer falar? Irmão, é uma conversa, né? Como eu falei, é uma conversa, sobre isso, né? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus, né? E se algum dos irmãos quiser falar mais algo, pode falar. O irmão quer falar alguma coisa, professor? Eu já tomei aqui umas palavras dele, mas o Wellington, fala aí, porque eu tomei carona contigo, viu? Falar aqui no lugar do irmão Wellington aqui. Pronto, o Wellington tá sem microfone, por isso que ele não fala, viu? Vou aproveitar aqui a oportunidade de falar. Só comentar um pouco aí. Tem uma frase que diz que a gente nunca agrada a todo mundo, né? Nas nossas relações humanas, a gente nunca agrada a todo mundo, né? Ninguém agrada a todo mundo, né? Na verdade, ninguém agrada a todo mundo. Porque realmente para algumas pessoas, como o irmão Neto falou, não é fácil agradar. Algumas com pouca coisa são agradadas, mas outras não, né? Então nós temos uma diferença de postura, de comportamento, né, natural do ser humano, né? E a gente nunca consegue agradar realmente todo mundo. Agradar a Deus parece fácil, como o irmão Neto disse, mas na verdade é uma luta constante que a gente tem, né? A gente tem uma luta diária para tentar agradar a Deus por causa do pecado, por causa das nossas falhas, né? E às vezes a gente tenta agradar e acaba não agradando, né? Não conseguindo atingir esse objetivo, né? O apóstolo Paulo diz assim, aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço, né? Até o apóstolo Paulo reconhece que às vezes ele quer fazer alguma coisa e acaba não conseguindo fazer. E aí é o exemplo de Jesus, como o irmão Assis colocou, tudo que Jesus fez durante seu ministério
ele fazia no sentido de que Deus fosse conhecido no meio ou naquele lugar onde ele estava, né? Então, ele queria que as pessoas conhecessem o poder de Deus e aí ele manifestava o poder de Deus para abençoar aquelas pessoas onde ele estava ali naquele momento. E sempre o objetivo dele era tornar Deus conhecido, tornar o plano de Deus conhecido, tornar conhecido o motivo da vida dele, né, para que as pessoas soubessem realmente, compreendessem por que ele veio, né? Fazer as pessoas compreender por que ele tinha que morrer, né? E muitos dos discípulos, inclusive, não conseguiram compreender isso até depois que isso aconteceu. Então, o exemplo dele é nesse sentido, né, de que quando ele tornava Deus conhecido, ele estava sempre agradando a Deus. Tudo que ele fazia era para tornar Deus conhecido. Então, quando a gente faz isso também, eu creio que a gente agrada muito a Deus, né? Ou seja, quando Deus é conhecido através das nossas atitudes, do nosso comportamento, do nosso falar, né, do nosso andar, a gente agrada a Deus, né? A gente está sempre tentando agradar a Deus. E quando a gente consegue fazer isso, a gente agrada a Deus, né? Então é essa luta que a gente tem todo dia. Mas nós temos que sempre desejar isso, porque como o irmão Assis deu o exemplo do interior, né? Quando chega um visitante, a gente faz tudo para agradar. Ou seja, a gente tem que querer isso, desejar agradar. Tem que estar no nosso coração esse desejo. Porque se tiver nosso coração, aí nós vamos realmente agradá-lo. O DNA do crente tem que ter isso, né, irmão Marley? É isso, é verdade. Amém. Muito, muito bem colocado. E quando o irmão Mate falando, acrescenta mais uma coisa assim, mais uma pergunta aos nossos corações, né? Meu irmão Mate fala, onde Jesus estava, né? Ele sempre, as pessoas viam algo diferente nele, né? E como ele veio para nos dar exemplo, onde ele estava, ou seja, era a presença de Deus estava, né? E ele estava agradando o Pai. E aí a pergunta que foi muito profundo isso aí que o irmão Mário falou, que aí eu gosto às vezes de me questionar, né? Aonde eu estou? Será que eu estou fazendo algo para agradar a Deus? Ou seja, se eu estou aonde eu estiver, no meu trabalho. Hoje tem um rapaz visitante aí do meu trabalho, né? Aí eu fico me perguntando aonde eu estou. Será que as pessoas, alguém está vendo, ou seja, algo que seja de Deus? Ou seja, se alguém estiver vendo isso, é porque eu estou agradando a Deus. Se não, aí eu não posso nem responder, né? Mas aí dá para os irmãos imaginar, né? Se eu não estiver fazendo isso, aí eu não sei se eu vou estar agradando a Deus, né? Que não precisa nem de eu falar, né? Mas aí surgiu esse questionamento, né? O irmão Neto quer falar? Irmão, isso aí que você falou é muito interessante. Agora, vamos lá. Aqueles que agradam a Deus, não importa onde ele esteja, certo? Servo de Deus de verdade. Primeira coisa, existe aquele crente agente secreto, que ninguém sabe que ele é crente. A gente sabe disso. Ele não dá testemunho de crente, ele não quer saber de falar de Deus. Numa oportunidade que ele tem vergonha, às vezes é por vergonha, às vezes é por negligência mesmo. São vários aspectos para a pessoa não fazer isso. Mas quando a pessoa realmente dá um bom testemunho de Deus, tem Deus como regra de pré e prática, ele faz aquilo que você fez, certo? Porque quem não faz isso no trabalho, na faculdade, ele não tem coragem de chamar alguém para uma reunião dessas, entendendo? Ele não tem coragem de convidar a pessoa para ir para a igreja. Por quê? Porque ou por vergonha, ninguém sabe, eu não sei o motivo desses agentes secretos de Deus, porque são agentes secretos, se a gente podemos dizer, servem a Deus, mas não querem que ninguém saiba que serve a Deus, não entendo. É algo assim, pô, se eu faço uma coisa boa, se eu conheço uma pessoa legal, a primeira coisa que eu quero é que todo mundo conheça também, porque aquela pessoa é legal. Nós estamos falando agora no mundo. Se eu tenho uma pessoa que é médico e ela é bem legal, ela atende as pessoas bem, o que eu faço? Cara, qual é o teu problema? É esse. Eu conheço um especialista. Vai lá. Eu conheço ele é meu amigo. Ele vai lhe atender bem. Vá lá.
Eu vou querer que a pessoa conheça, eu vou apresentar a quantidade maior de pessoas aquela pessoa, porque eu sei que é bom, eu sei que é legal, eu sei que vai dar certo, eu sei que aquela pessoa vai ajudar. Do mesmo jeito é o Senhor nosso Deus. Se nós cremos nele, se nós sabemos que ele é bom, que ele faz, ele salva, ele cura, leva para o céu, a gente apresenta para todo mundo. A gente sente prazer em falar. Não tem negócio de vergonha, não. É só falar de Deus. Se você fala de Deus, você não tá pregando o evangelho, de certo modo você tá pregando. E quando você convida alguém para um negócio, convida para ir para a igreja, convida para reunião, convida para oração. Não, mas se a pessoa pode não querer, mas se quiser, e se quiser. É o meio de evangelizar, é o meio de você dizer que, olha, eu creio em Deus. É um ser que ele pode mudar a tua vida, ele pode mudar a tua história. Não, mas é porque eu bebo, irmão. Não, mas Deus não tá ligando para isso, não. Ele não quer saber se você bebe ou se você já foi na prostituição. Ele não quer saber disso, não. Ele quer saber do seu coração, quer saber de você agora. Ah, irmão, mas Deus não tem um açougue, não, para saber de coração. Porque muita gente faz chacota de Deus, não é açougueiro, não, para saber só das partes do corpo, não. Não, Deus quer você como um todo, mas ele está interessado no íntimo do seu ser, no seu coração, naquilo que você expressa, que você externaliza. Se você tem um coração bom, ou se você já passou por algumas coisas ruins, você não pode dizer que é ruim porque você passou por algo ruim. Você passou por algo ruim, mas não por isso pode lhe moldar, isso pode lhe tornar uma pessoa ruim. Então a gente tem que colocar isso para as pessoas e falar mesmo, e chamar mesmo, e convidar mesmo. De vez em quando eu convido. Aí eu convido até um jovem para participar. Ele disse, mas lá só é homem, sim, tu não é homem, não? Não, mas eu sou jovem, sim. Depois eu vou falar com os irmãos da igreja dos jovens para mandar um link para você participar com os jovens. Mas se você quiser participar com a gente vai falar a mesma coisa que eles falam, só que numa profundidade para nossa idade. Enquanto eles vão discutir coisas da idade dele, a gente vai discutir coisas de Deus com a nossa idade. E você pode aparecer por lá sem problema. Eu te mando o link. É assim que tem que rolar. Eu creio assim, viu, irmão? Para responder a sua pergunta, Moisés. E essa a atitude certa é convidar mesmo, é chamar mesmo, é colocar o povo para ouvir a palavra de Deus, pura, simples e verdadeira. Amém. Muito bom. Aí como às vezes a gente nós estamos agradando a Deus, né? E às vezes há umas perguntas, né? De quem ainda não conhece assim a palavra de Deus. Aí pode até imaginar, o irmão agrada a Deus, tem fé e passa por luta, por dificuldade. Mas é assim mesmo. Assim mesmo, a Bíblia mesmo diz que no mundo nós vamos ter aflições, né? Mas que nós tenhamos bom ânimo, né? Porque Jesus, ele venceu. Então se nós estamos nele, nós também somos vencedores. Então, tem que ter um temperozinho, né, irmão Assis? Um temperozinho, né? Tempero da fé. Pois é, aí a gente vê que na Bíblia mesmo tem muitos exemplos, né? A gente leu em Hebreu 11, lá no começo de Hebreu, tem uns exemplos dos homens de fé, né? E esses homens, eles passaram por um momento difícil, de dificuldade, mas foram homens que agradaram a Deus. Então, a nossa, ou seja, a gente tem que lutar, ou seja, pedir a Deus, até pedir a Deus, para que Ele venha nos ajudar, para que nós venhamos agradar Ele. É interessante, né? Nós temos que pedir. Deus nos dá o Espírito Santo para nós tentar agradar Ele. Nós somos, como nós, o ser humano, é complicado, né? A gente pede a Deus, porque tudo a gente tem que pedir o Pai, né? A gente pede a Deus para Ele nos dar, ou seja, força para agradar o próprio Pai. Então, há momentos do nosso dia nós passamos dificuldade, mas não é porque nós não estamos agradando a Deus. Nem tem na Bíblia, né, esses homens que eles, homens de fé, mas passaram por um momento difícil, homens que morreram, ou seja, mais pela fé, morreram acreditando. Então que nós viemos no nosso dia após dia, que nós viemos, ou seja, tentar agradar a Deus e lembrar que muitas vezes a gente tem que ter esse cuidado, saber que eu já tenho visto alguns exemplos de pessoas que conhecem a palavra, que
às vezes diz algo, não é que eu estou dizendo que eu não digo, mas a gente tem que ter esse cuidado. Mas diz cada coisa que ele não lembra. Ou seja, que Deus, ou seja, está vendo tudo naquele momento. Acha assim, não vou fazer aqui porque Deus não, eu acho que é a imaginação. Por isso que é importante esse Salmo 111. Cara, que é importante todo versículo da Bíblia é importante. Mas assim, é um versículo sem a gente lembrar, né? Que a gente guardar, a gente tá sempre memorizado, sempre no pensamento de Deus, com Deus no coração, que quando a gente vai aí o Espírito Santo, calma, Deus, eu tô lhe vendo, né? Não para fazer medo, mas sim para que não venha deixar a gente fazer algo que desagrada a ele, né? Ou seja, porque nós sabemos que nós somos tentados. Então, o que nós temos que fazer nesses momentos de coisa é de estar com foco, ou seja, estar com a visão olhando para Cristo. Nem diz lá em Hebreus 12, em Hebreus 12, no verso 2, diz assim: tendo os olhos fitados em Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Ou seja, nós temos que estar sempre com os olhos, ou seja, pensando, fitado em Jesus, para que assim nós não venhamos esquecer, ou seja, de um momento de agradar a Deus. Nós temos que estar sempre de agradar a Deus, assim como nós, eu creio que nós diferentes, quando sempre vão receber visita, a gente faz tudo para agradar. Que a gente pode, né? Também a gente não pode, eu não posso ser, digamos assim, né? Dizer assim, não, todo mundo a gente tem que agradar. É para agradar, sim. Deus quer que a gente. Mas eu digo assim, humanamente falando, uma visita, quando a gente recebe uma visita que gosta, você faz tudo para agradar, para aquela visita retornar de novo. Ou seja, então, que nós viemos, ou seja, ter esse pensamento que de Deus, a gente fazer tudo, ou seja, na nossa vida, ou seja, para agradar a Deus. Então, meus irmãos, como eu falei para os irmãos, eu não tenho esse costume de trazer mensagem, eu não sei, mas como o irmão não pôde, né, a gente não podia, como a nossa tribo estava convocada para trazer hoje, para ser responsável hoje, a gente não podia de deixar de trazer uma reflexão, de trazer uma palavra, ou seja, de trazer uma conversa para que nós possamos conversar. Moacir, o irmão Joel está querendo... Pode falar, irmão, pode falar. O irmão Joel está querendo dar uma palavrinha. Rapidinho, irmão. Boa noite para todos. Cheguei atrasado, né? Eu estou aqui ouvindo, sendo abençoado pelas palavras dos irmãos. Eu lembrei uma piada para descontrair, mas que é bem relevante para a gente. O pastor disse que uma vez uma criancinha chegou até ele e falou: pastor, eu queria vir morar aqui na igreja. O pastor: mano, morar na igreja, mano? Por que, bebê? Não, porque aqui é uma benção, o papai é bom, minha mãe é boa, todo mundo é bom. Aí em casa é uma briga, né? Aí é uma piada, né? Mas que a gente possa estar sempre buscando a renovação de vida, né? Todos os dias. Que nós possamos não demonstrar, onde quer que nós estejamos, pessoas diferentes. Nós não possamos estarmos, como o irmão falou, assim, a gente vai receber alguém, a gente limpa a casa, a gente organiza, porque quer receber a pessoa muito bem, né? Mas que possamos realmente estarmos buscando sempre estarmos limpos, né, na presença de Deus. Porque com Deus estamos com Ele todos os tempos, né? Deus está conosco todos os dias, todas as horas, não importa onde nós estejamos. E ele pega aqui um gancho que o irmão Neto, que o irmão Marvin falou, né? Assim, que possamos realmente buscar essa transformação, né? Que a gente possamos demonstrar realmente a verdadeira. E quando nós errarmos, né? Buscarmos em Deus realmente o perdão e o arrependimento nosso mesmo, né? Possamos buscar todos os dias melhorar diante de Deus. E onde quer que nós estejamos sendo um reflexo da luz de Cristo. Moacir, valeu, irmão Joel.
muito boas palavras. Irmão Assis, eu queria falar agora também algo que a gente estava falando agora, que a gente não deve somente... o nosso testemunho tem que ser algo assim, que agrade a Deus. Não, como já foi falado, né? A gente não só vai limpar a casa para os outros, só vai receber bem os outros, e só vai dar bom testemunho para os outros. A gente falou aqui, né, que no nosso trabalho a gente tem que dar bom testemunho. Eu me recordo no meu trabalho, Dana, que falando já algo contrário. A gente sempre fala bem, né, que a gente fez coisa boa, mas quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não gosta de falar. Mas é bom a gente falar também, para poder você não saber que não existe supercrente. Todo mundo peca, todo mundo falha. Agora, se pedir perdão a Deus é algo muito interessante e fenomenal, que Ele perdoa e Ele transforma. Eu conversando com a supervisora lá do shopping onde eu trabalho, eu estava num momento de pouco, como é que pode dizer, um momento de fúria, um momento de raiva, porque algo tinha dado errado e eu queria que resolvesse e tal. Aí eu falei algumas palavras que não deveria ter falado, palavras meio pesadas. Ela olhou pra mim, depois nós dois sozinhos, ela me chamou e disse: rapaz, tu não é crente não? Ela que tapa na minha cara. Rapaz, quando ela falou aquilo, eu disse: Senhor, eu tô sendo repreendido com razão. Eu tô errado, ela tá certa, me perdoa, eu enchi os olhos d'água mesmo, porque putz, grilo que ele diz, eu sou servo de Deus, como é que eu posso dar um testemunho desse? E ela sabe disso, ela me conhece, deu pregar pra ela, deu falar do amor de Deus pra ela, e ela chegar e dizer uma coisa dessa, tô te desconhecendo. E desconheci nesse momento. Aí eu não falei nada na hora, só falei com Deus e disse: tem razão, você tem razão, depois a gente conversa. Rapaz, eu chorei tanto depois disso. Deus, o que eu fiz? O que eu tô fazendo da minha vida? No outro dia eu chamei aquela moça lá, eu pedi perdão a ela, disse que isso não iria mais acontecer, que não é de Deus, isso foi um momento de fúria, era da carne e tal. E ela: não, eu sei, porque eu não lhe conheço assim. Eu estranhei. Depois disso, irmão, eu comecei a medir mais minhas palavras, principalmente no trabalho. Certo? Principalmente no trabalho, porque às vezes no trabalho você tá no meio, e atualmente eu estou trabalhando muito com jovens. Lá, só quem está na empresa sou eu e 3 estagiários, só jovens, que tem aquelas brincadeiras, que gostam de descontração, as brincadeiras deles são um pouco mais pesadas e tudo. E eles conversam muito comigo, me pedem explicação, me pedem orientação, e às vezes eles estão nessa bagunça. E nem eu falei, eu já convidei até para vir para nossas reuniões e tudo. Mas a gente tem que sempre procurar dar um testemunho. Eu estou trazendo um exemplo errado para dizer que a gente é falha, a gente peca, mas a gente tem que se arrepender. E essas coisas têm que ser comentadas também. Que a pessoa erra mesmo, e erra feio, certo? Mas a gente tem que pedir perdão a Deus, dar a volta por cima. Se quiser morar no céu, é assim. Obrigado, irmão, isso mesmo. Amém, irmão. Só para finalizando, né? Sabemos que eu creio, né, que muitos dos irmãos têm outras atitudes, né, que pode agradar o coração de Deus, que não foi citado aqui. Na Bíblia tem vários ensinamentos, e os irmãos também podem ter experiência, que nem o irmão aí teve, né? Ele desagradou no momento, mas depois ele fez algo que agradou. Ou seja, ele agradou a Deus, porque ele falou e sentiu, chorou, né? Ou seja, algo que agradou a Deus. Então eu creio que eu agradecer pela oportunidade, e eu creio que mais uma vez Deus, de alguma forma Deus falou nossos corações, né? Que nós possamos perseverar na fé, como foi lido no versículo no início, né? Que sem fé é impossível nós agradar a Deus. E agradecer a participação de todos, e do Arlen, né? Que eu fiquei até surpreso, né? Que há dias eu tinha convidado ele para participar, que ele trabalha comigo, e ele diz: eu vou participar. E hoje, eu não esperava ele participar hoje, ele falou, mandou uma mensagem para mim, querendo saber como participar. Então eu fiquei muito feliz quando ele ouviu a mensagem, e agradecer a Deus pela vida dele, pela vida de todos os irmãos,
e que nós possamos cada dia aprender um com os outros, né? E pela experiência dos outros irmãos, a gente vai tentando, se esforçando para agradar a Deus, que esse é o mais principal, para que nós tenhamos uma vida, ou seja, uma vida em abundância, para que nós, no final, ou seja, nós possamos, ou seja, ser salvos, né? Porque quando nós temos fé e quando vivemos uma vida de agradando a Deus, com certeza vai alegrar o coração de Deus. Imagina assim como, só finalizar, um filho fazendo algo de bom para o pai, né? Ou seja, o pai fica muito feliz, né? Então imagina sendo um filho nosso estudando, digamos assim, e passando, um exemplo bem simples, e passando em coisas, nas matérias sem dar muito trabalho aos pais, deixa o pai alegre, né? Então imagina nós também fazendo algo, ou seja, fazendo aquele esforço para agradar o nosso Pai Celestial. Também eu acredito que ele, com certeza, ele fica bem alegre também com os nossos esforços do nosso coração. Então eu agradeço por essa oportunidade. Como eu falei, eu não sou de falar muito, né? Mas eu louvo a Deus, né? Por vida de cada irmão. É com você, irmão Neto, agora. Ó, amém? Amém, irmão Assis. Pessoal, vocês estão vendo, irmão Assis não é de falar muito, mas quando fala, esse homem é a boca de Deus aqui na terra, viu? Glória a Deus por isso, irmão. Deus te abençoe, te guarde, te mantenha sempre essa bênção que você é. Irmão Arlen, você está nos ouvindo? Tô ouvindo. Você gostou, meu irmão? Gostei. Pronto, meu querido. Olha, agora a gente vai estar encerrando e a gente sempre encerra com os pedidos de oração. Como o nosso tempo já está meio um pouco já atravessado, eu vou pedir a você, se o meu irmão, todos nós temos alguma coisa para pedir para Deus, certo? A gente vai colocar no nosso grupo. Como você não está no nosso grupo, você faz assim, você tem o contato do irmão Assis, né? O WhatsApp dele? Tenho. Pronto, você pega o seu pedido. Irmão Neto, pode pedir ele só ele aí para falar, para pedir, se ele quiser. Pode pedir aí para... Pronto. Irmão Arlen, aí você pode estar fazendo o pedido de oração, porque a gente vai colocar no nosso grupo e a gente vai orar por esses pedidos. Você tem algo assim que você queria pedir para Deus lhe atender, que você está com uma causa, um problema de saúde, qualquer coisa, se você quiser falar. Queria pedir a Deus muita saúde para nós, né? Que essa pandemia se acabe, que volte tudo ao normal, né? Que essas violências se acabem, que todo mundo venha procurar Deus, né? Que é o caminho certo, né? E é só isso, né, irmão? Que muita saúde para nós, né? No momento eu não estou passando por nenhuma dificuldade, graças a Deus estamos bem, minha família, todos nós, né? Ô, Glória. Tá ótimo. É bom demais ouvir isso, meu irmão. Ouvir pessoas que estão falando que tá bem, tá tudo em casa, enquanto a gente escuta muitas pessoas dizendo, eu tô com meu primo doente, eu tô com meu irmão doente, eu tô desempregado. É bom quando a gente escuta as pessoas dizerem, não, graças a Deus eu tô trabalhando, graças a Deus minha família tá com saúde, Deus tem nos ajudado. Então, se eu pedir de oração... Sim, irmão, a gente tem que orar pelas pessoas que estão, né, pegaram esse vírus, que estão doentes, né, que venham a se recuperar, que acabam logo, né. Amém, meu amado. Então a gente vai estar orando nesse sentido que você pediu, tá bom? Vamos orar para a saúde da nossa população, dos irmãos, também por essa violência que vem assolando, não só no país, como o mundo inteiro, né? As pessoas têm se voltado mais para as coisas perversas do que para as coisas de Deus. Mas isso, irmão, é coisas do final dos tempos mesmo. Já está voltando, vem buscar um povo eleito, mas ele disse que não seria tantos, né? Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Mas que a gente possa estar nesse meio dos escolhidos. Então, meus amados irmãos, como a gente faz de costume, a gente vai colocar os nossos pedidos lá no grupo, tá certo? Porque por conta do tempo, pra gente não estar tomando muito tempo, a gente vai colocar os pedidos lá. A gente já ouviu o pedido do irmão Arlen, tá certo? A gente vai orar nesse sentido que ele pediu. E os irmãos coloquem lá os pedidos pela saúde, pela família, pelos amigos, trabalho, certo? Tem mais alguém que queira falar mais alguma coisa nessa noite? Meu Neto. Pode falar, meu querido. Só falar aqui sobre uma demanda aí que está surgindo aí para o nosso